os gatas são para sempre. A palavra religião, em seu verdadeiro significado literal, liga, une ou reúne, tem origem no verbo latino religare. As pessoas de uma religião estão unidas em crença, adoração, conduta, prática, rituais e valores éticos. A maioria das religiões tem seus mitos místicos, longas lendas, contos, criação cronometrada, geografia plana, astrologia fantástica, astronomia elementar, rituais complicados, costumes elaborados e, acima de tudo, centenas de prescrições, e ainda centenas de proscrições ou proibições como fundamentos da crença. As pessoas são unidas para acreditar, obedecer e observar a todos esses princípios, ou para ser mais correto, esses mandamentos sem qualquer questionamento. Sem perguntas, sem reflexões, apenas seguindo as receitas. Essas são religiões prescritivas. Talvez esta seja a principal razão pela qual algumas religiões chamam Deus ou um líder religioso de pastor, padre, pai, e outros nomes semelhantes. E os seguidores são chamados de rebanho, ovelhas, filhos ou crianças. Um pastor é um motorista e não um guia. Uma criança é levada e não conduzida. Existem seguidores que agem totalmente como as ovelhas. Eles são conduzidos a cada centímetro do rebanho para o pasto e vice-versa. Outros seguidores são como crianças. Essas crianças fazem as coisas só porque o pai ou mãe as manda fazer. Elas não têm iniciativa, nem senso de busca. Qualquer dúvida, descontração ou desobediência teve sua repercussão negativa ao longo da história. Isso variava desde a excomunhão até o banimento, punição física, tortura, mutilação e até a morte. A história tem tudo isso registrado, e os repórteres e historiadores da mídia estão neste exato momento relatando as formas atuais de atrocidades religiosas em muitos lugares do mundo. Inquisição, Guerra Santa, massacres, atrocidades, assassinatos e outros atos brutais já foram todos cometidos em nome da religião. Aqueles que falham em aplicar a força física sempre recorrem a repetidos rumores, mentiras, distorções, alvoroço e blasfêmia. Apesar de todas as reivindicações de amor, a raiva acompanha tais credos. Existem algumas autoridades religiosas, especialmente das religiões recém-fundadas, que têm sua própria maneira passiva de controlar seus seguidores. Eles chamam isso de moderação. Perguntas e indagações passam por uma moderação ou avaliação, e apenas aquelas que se enquadram na estrutura prescrita de religião são então respondidas. E qualquer outra reação leva a pessoa questionadora a ser silenciosamente excomungada. Alguns são boicotados no âmbito de sua religião para sua queda social e econômica. Os mandamentos das religiões prescritivas pertencem ao período de sua respectiva institucionalização. Esse período pode remontar desde a época em que a religião foi fundada até o momento em que assumiu sua forma institucionalizada, das primeiras décadas a vários séculos. Isso torna possível que, com o passar do tempo, muitos dos primeiros mandamentos formalizados se tornem obsoletos e impraticáveis. Quando impraticáveis, não são observados por todos os seguidores. Enquanto muitos continuam a obedecê-los, alguns saem para renegá-los. O desafio aberto significaria desobediência a tal religião. O que leva uma pessoa a desobedecer abertamente a uma prescrição, e a outra a obedecer cegamente a uma proscrição? A resposta poderia ser conhecimento, e falta de conhecimento, ciência e ignorância. Um fica sabendo da impraticabilidade da prescrição, e outro nunca pensa em tal possibilidade. A pessoa percebe que o mandamento foi tornado obsoleto pela ciência. O outro não se preocupa em abrir os olhos para ver a situação e continua seguindo o mandamento cegamente. Sim, tem sido a ciência em progresso que está desafiando a religião. A ciência tem lançado dúvidas, ou provado o contrário, sobre a história, mitos, lendas, prescrições ou proscrições da religião. A Europa cristã, famosa pela Inquisição, praticou sua repressão brutal desde a fundação do Império Bizantino no século IV d.C. Não é preciso entrar nas atrocidades cometidas ao longo dos séculos em nome da religião. No entanto, a Europa suportou o que chama de filosofia grega e viu cientistas, de Galileu Galilei a Charles Darwin, se erguerem e desafiarem a religiosidade. Na verdade, a astronomia de Galileu Galilei e a teoria da evolução de Charles Darwin foram os maiores desafios para muitas das principais religiões.
Depois a teoria do Big Bang veio também bater nas portas das religiões. A guerra da religiosidade contra a ciência continua, mas de forma silenciosa. Mas chega de perseguição aos cientistas. Não há mais explosões de mídia contra eles. Os fanáticos religiosos descobriram que o alvoroço só expõe a desatualização de seus princípios porque torna as pessoas ou indiferentes, ou curiosas para refletir e conhecer os fatos. Por quanto tempo os leigos podem ser mantidos em suspense? Até quando a indiferença ajudaria? Quanto tempo a ciência levaria para despertar cada ser humano para pensar por si mesmo? Pode ser longo, pode não ser. Longo ou curto, não importa, um dia o povo se levantaria para ver a luz e consideraria e reconsideraria as relíquias religiosas e as atualizações científicas. Enquanto isso, o que os fiéis devem fazer? Manter-se afastado da ciência? O que o cientista deve fazer? Fechar a religião? Deveria surgir uma ordem que é tanto religiosa quanto científica? Novas religiões que surgiram durante o último século e meio provaram por suas próprias escrituras que são fiéis seguidoras das religiões prescritivas mais antigas. Elas são igualmente desafiadas pela ciência, tanto que alguns não ousam publicar a coleção completa das escrituras de seus fundadores, embora estas tenham sido reveladas, diga-se de passagem, reveladas entre aspas, em línguas modernas, e também tenham suas primeiras edições publicadas muitas décadas atrás. Os fiéis veem apenas as escolhas cuidadosas feitas apenas para mostrar a modernidade da fé. Existe uma solução em mãos? Certamente existe. Os europeus têm suas razões para buscar inspiração na Grécia. Mas a filosofia grega apareceu, floresceu e desapareceu entre um punhado de homens, como Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão e Aristóteles, entre os anos 600 e 322 a.C., que foi um período de ascensão e queda dos impérios iranianos dos Medos e Aquemênidas. Este período trouxe os povos da região entre o rio Indo e o rio Nilo, incluindo os habitantes gregos, para compartilhar seus pensamentos pela primeira vez na história. Os Medos e os Aquemênidas eram zoroastrianos pela fé. Isso nos leva de volta a 3.700 anos na história para entender a fundação do credo zoroastriano. Aqui vemos a primeira pessoa histórica que se levantou contra a religiosidade. Ele é Zoroastro, ou, para pronunciar corretamente seu nome completo, Zaratustra Spitama. Ele não apenas fundou uma religião para unir as pessoas. Ele encontrou a Dainá, ou Daena, que significa contemplação, consciência, para unir as pessoas em uma comunhão de consciência. Ele fez a humanidade refletir. Ele fundou uma religião reflexiva. Ele chamou essa religião de Dainá Vangurri, a boa consciência, um modo de vida baseado em pensamento claro, consideração conspícua e reflexão direta. Zaratustra é o primeiro provocador de pensamento científico. Os Gathas, isto é, os Hinos de Zaratustra, são um livro de bolso com 17 canções ou 241 estrofes, e são livres de mitos místicos, longas lendas, contos, criação cronometrada, geografia plana, astrologia fantástica, astronomia elementar, rituais complicados, costumes elaborados e, acima de tudo, livre de centenas de prescrições e ainda centenas de outras proscrições ou proibições como fundamentos. Os Gathas não impõem nada. Eles propõem certas medidas. Eles são um bom guia para levar uma pessoa a usar, utilizar, operar, exercitar e explorar sua mente para propósitos positivos. Os Gathas são um guia para pensar bem, falar bem e fazer o bem, ou seja, Rumata, Ruhata e Ruvarsta. Nos Gathas, Zaratustra apresenta um monoteísmo progressivo. Ele ajuda as pessoas a conhecer e perceber a Deus, o ser de sabedoria suprema, Ahura Mazda. Mazda é o criador, sustentador e contínuo promotor do universo. Ele é o mais progressista. Ele também é transcendental e impessoal e, portanto, sem nenhum panteão de divindades. No entanto, ele está tão próximo que podemos facilmente comungar com ele sem qualquer mediação. Ahura Mazda criou e continua criando o universo por sua mentalidade progressiva, Spenta-Meniu. É uma boa criação. Entre suas criações, ele moldou o nosso mundo vivo, que traz alegria na Terra. Esse mundo é guiado pelos princípios primordiais da vida. Os Gathas apresentam essas diretrizes em um padrão lindamente entrelaçado e inseparável para proporcionar um modo de vida progressivo e bem combinado.
Aqui listaremos esses princípios primordiais separadamente com um único objetivo de vislumbrar os mais importantes deles. Vohumaná, a boa mente, o bom pensamento. Ele representa a sabedoria perspicaz e o pensamento completo necessários para levar uma vida útil. É o gerador de bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Ashavarista, a verdade, ordem e retidão. É a lei universal da precisão correta. Pode ser melhor explicado afirmando que significa fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo e com os meios certos para atingir o resultado certo. Para uma pessoa, Asha deve resultar em um bem construtivo e amoroso não apenas para si mesmo, mas também para seus semelhantes e para Deus. Asha é a precisão positiva, benéfica e altruísta por excelência. Rashatra, por sua vez, denota o poder para se estabelecer em paz. O nome Rashatra também é usado com o adjetivo Vohu, que significa bom, e Vairiya, que significa escolhido. Então, Vohu Rashatra Vairiya representa o poder benevolente, o bom governo e a ordem escolhida. Esse poder é escolhido por pessoas livres e sábias como sua ordem ideal em espírito e matéria. Rashatra é o domínio divino. É a democracia mental, física, ética e social. Armaiti significa tranquilidade, estabilidade e serenidade. É paz e prosperidade. Quando o termo Armaiti é usado com o adjetivo espenta, ele significa a paz serena cada vez maior alcançada pela adesão aos princípios primordiais da vida. Seraosha, por sua vez, significa ouvir a voz divina dentro de nós para nos guiar no caminho certo. Significa inspiração, iluminação divina e comunhão com Deus. Dainá ou Daena é a percepção interior de uma pessoa, a consciência. Dainá também representa a religião escolhida. Zaratustra chamou a religião que ele fundou de religião da boa consciência, ou seja, Dainá Vangurri. Tista é outro termo que aparece nos Gatas, e significa percepção, a obtenção da compreensão completa. É um termo que aparece no nome da filha de Zaratustra, chamada Pourutista. Usta significa saúde radiante e felicidade através da iluminação que vem a todos sem discriminação. Esse termo aparece no mantra, Ashem Vohu. Todos os princípios primordiais da vida que acabamos de mencionar, quando seguidos com precisão, levam a pessoa a alcançar duas coisas. Em primeiro lugar, Kurvatati, que significa plenitude, integridade e totalidade. É o processo de aperfeiçoamento e conclusão final de nossa evolução material e espiritual. Na verdade, essa palavra Hurvatati deveria ser traduzida como evolução em seu sentido sutil. Em segundo lugar, Ameretati, que significa sem morte e imortalidade. Juntamente com Hurvatati, é o objetivo final, e representa a conclusão de nosso desenvolvimento evolutivo e a conquista final de nossa vida na Terra e nossa graduação para a vida futura. Em suma, os princípios primordiais levam todos a se tornarem divinos e a viverem com Deus em uma felicidade eterna. O estado de bem-aventurança é chamado nos Gatas, de Garudemana, a morada das canções, ou casa dos cânticos. Os Gatas falam ainda sobre Urvan, que significa alma, e de seu destino final para viver onde habita o Deus sábio. Mas não existe escatologia fantasiosa. Tudo que Zaratustra diz nos Gatas é que a alma de uma pessoa injusta ou perversa retorna para ficar na casa do erro, na casa da mentira ou casa da pior mente até que ela perceba a verdade para progredir para a integridade e a imortalidade. No entanto, esse retorno não alimenta a elaborada doutrina da reencarnação e da transmigração da alma, como é encontrada em outras religiões e crenças. É uma dedução justa de que uma alma deve evoluir para se tornar virtuosa, para continuar a viver em bem-aventurança. Nos Gatas, Zaratustra educa e explica a seus ouvintes para entender que bom ou certo é o que beneficia a criação ao seu redor, e ruim ou errado é o que os prejudica. Bom e certo tem recompensas melhores e progressivas, e ruim e errado tem resultados ruins e retardadores. No entanto, cada indivíduo tem total liberdade de escolha. É dito nos Gatas: olhe bem, considere com clareza e faça sua escolha, certa ou errada. E veja as consequências, melhor para o bem, e o pior para o mal. Assim, o indivíduo melhora a si mesmo mais cedo ou mais tarde. Ahura Mazda dotou a humanidade de uma mentalidade poderosa, capaz de discriminar entre o bem e o mal.
Os seres humanos são livres para escolher entre uma mentalidade melhor ou mais progressiva, varria ou espenta-meniu, e uma mentalidade maligna ou retardadora, AK, ou angra-meniu. A recompensa pela escolha da melhor mentalidade é a bem-aventurança eterna, e a consequência de escolher a mentalidade do mal é um longo sofrimento da alma até que ela seja refinada para alcançar a totalidade e a imortalidade. Cada pessoa recebe a recompensa por cada ato justo ou sofre a má consequência por cada ação errada que ela comete. O dualismo da boa consciência é puramente ético, e portanto, confinado apenas ao comportamento humano. Tudo na natureza, todo o meio ambiente, é uma boa criação e deve ser encarada como tal. Luz e escuridão, dia e noite, águas e plantas, na verdade, o próprio mundo vivente, deve ser promovido de acordo com a lei universal da natureza. A humanidade não está na Terra para interferir em sua evolução, mas sendo criativa e divina, a humanidade pode acelerar seu ritmo de progresso. A doutrina gática é uma ordem progressivamente ecológica. Zaratustra se destaca na proteção e promoção do meio ambiente de uma feliz maneira científica. Além disso, homem e mulher gozam de status igual. A religião de Zaratustra é uma religião universal, que não conhece gênero, raça, cor ou barreiras nacionais. Historicamente é o primeiro movimento missionário, e um movimento moderado. Quanto a rituais, se não forem pesados, podem dar uma coloração para cerimônias religiosas. Os gatas não prescrevem rituais rígidos, mas nos mostram o caminho para cerimônias sublimes em todas as etapas de nossa vida, desde o nascimento até a morte. Essas cerimônias são flexíveis o suficiente para sofrer mudanças de acordo com os tempos, climas e culturas e ainda assim, elevar nossas almas até alturas maiores, nos dando o encorajamento de que precisamos e nos ajudando a desfrutar dos compromissos que assumimos. Os gatas, e seus suplementos no dialeto gático, descrevem rituais de oração simples, uma cerimônia de casamento sincera, ritos de iniciação interessantes, honrando os vivos por seus serviços, e lembrando os mortos por seus atos. Esses rituais são modernos e significativos. Os gatas nos guiam para uma vida progressiva baseada no avanço do conhecimento sistematizado, que é a ciência. O progresso da ciência ajuda a entender melhor os princípios gáticos. Física e biologia e de fato, desde o A de arqueologia até o Z de zoologia, todo o campo da ciência benéfica fortalece os gatas de Zaratustra. Ignorância, falta de conhecimento e fé cega não têm lugar na instigante mensagem de Zaratustra. Todas as pessoas são encorajadas a adquirir conhecimento, ganhar sabedoria e ter confiança. Os gatas trabalham para um mundo de homens e mulheres sábios que seguem racionalmente os princípios da vida. A boa religião orienta o bem para Deus e uma boa vida aqui neste mundo e no além. A religião de Zaratustra é renovadora, animadora e transformadora. Ela é da Enam Vangurri, a boa consciência. Ela é o caminho progressivo da boa vida. É racional. É científica. É uma religião científica. É tanto religião e ciência quanto ciência e religião. As duas coisas são uma só nos gatas de Zaratustra, o guia dos princípios primordiais da vida. Para concluir, os gatas, compostos por Zaratustra Pitama em 17 canções há cerca de 3.700 anos, são orações ao único Deus percebido por Zaratustra através de sua contemplação, Mazda Ahura, o ser de suprema sabedoria, o Criador, mantenedor e promotor do universo. Ao mesmo tempo, os gatas são princípios orientadores para levar uma vida de piedade, progresso, promoção, produtividade e prosperidade para a perpetuidade. Esses princípios básicos ativam o bom pensamento, promovem a sabedoria sólida, avançam a ciência, dão liberdade de expressão e ação, explicam o bem e o mal, mostram o caminho certo, ensinam a tolerância, promovem a atividade, estimulam a criatividade, renovam a vida social, reabilitam os desenraizados, unem a humanidade, protegem o meio ambiente e estabelecem a paz. Os gatas de Zaratustra dissipam a ignorância, dissolvem superstições, expõem o mal e acabam com a agressão. Os gatas guiaram a raça humana no passado, e eles estão guiando a raça humana no presente e a iluminarão no futuro. Os gatas são o guia para todos os tempos, em todos os lugares. Os gatas de Zaratustra são para sempre.